verdadeiro amigo é. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Agradecido ao Senhor por esta rica oportunidade de estar convosco. Quero agradecer ao presidente, pastor José Alves, também ao presidente da convenção, e em nome deles agradeço a saudação de bem-vindo a todos os irmãos. Eu espero poder ser um canal de bênção na vida dos irmãos nessa tarde, dizer que é uma alegria poder participar desse momento especial. Estava dizendo ali para o meu filho, agora, horário do almoço, para o pastor que estava comigo ali conversando, que período da tarde não é fácil não, a gente almoça, eu sei o que é isso. Então, eu disse para minha esposa, para os irmãos, em tom de brincadeira, que se eu não pregar, pelo menos eu conto testemunho, né? Quero pedir ao Senhor que venha nos dar aqui uma tarde coroada de bênçãos, como tivemos na manhã. Fui muito abençoado no período da manhã, pela ministração do pastor Bittencourt, uma mensagem inteligente, uma mensagem expositiva, e nós que somos pastores de igreja, nós temos um senso refinado de ouvir pregação, de ouvir mensagem. Então eu gosto de ouvir atentamente. Eu não gosto, às vezes, nem de ficar lendo a Bíblia muito na hora da mensagem. Eu gosto de ficar focado, vendo e ouvindo o pregador trazendo a exposição da palavra. Ele estava dizendo para o meu menino que a pregação que ouvimos nesta manhã foi uma pregação expositiva. E agora eu peço a Deus graça para que possa também trazer aí uma palavra aos irmãos. Eu sou, como diz um amigo meu, pregador de uma garrochinha de 2 cartuchos. Eu uso um e até eu engatar o segundo demora um pouquinho. A gente que é do interior, a gente vai no Passo do Boi, mineirinho, sou filho de mineiro, meus pais são mineiros. Quantos mineiros tem aqui? Levante a mão. Oh, maravilha. Aí o presidente mineiro, já achei um parceiro forte aqui. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17, e o verso de número 1 ao 5. Dizer aos irmãos que também sou fruto de um milagre de Deus. Eu estive durante 3 a 4 meses em casa, sem poder congregar. Eu fui acometido do Covid e fiquei com sequelas. Foi muito difícil esse período. A gente que é acostumado a estar na igreja quase que diariamente, falando, visitando, conversando com os irmãos, eu sofri um pouco com essa enfermidade. Perdi alguns amigos, pessoas chegadas, parentes, próximos, mas o Senhor teve por bondade e misericórdia de me preservar, e hoje eu sou um milagre, estou aqui porque é milagre. Eu fiquei alguns dias em casa, fiquei exatamente de 15 a 20 dias sem falar absolutamente nada. Eu não saía, eu não falava, eu não tinha condições de falar, não tinha condições de dizer bom dia, boa tarde. Eu tenho um bom rol de parentes, a minha família é muito grande, a família do meu pai, da minha mãe, mais os amigos, mais os irmãos. Todo mundo ligava para saber de mim e queria falar comigo. Eu não conseguia atender telefone. E minha esposa, Márcia, cuidou de mim muito bem.
ela ficou sendo a minha assessora de imprensa, pastor. Ela que dava as coordenadas, olha, pastor está assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. A gente ia para o médico falava uma coisa, fui para 2 especialistas, a pneumologista queria me internar, eu disse a ela, falei, olha, eu não vou internar por 2 razões. Primeiro, porque eu não tenho vontade de ser internado. E a segunda é porque eu perdi vários amigos essa semana e isso mexeu com a minha cabeça e eu não vou. Ela disse, mas o senhor vai. E se o senhor morrer? Eu disse, se eu morrer, eu vou com Jesus. Ela disse, mas tem certeza que vai com Jesus? Olha só, eu disse, absoluta, eu vou para minha casa e Deus vai cuidar de mim. Depois fui para um outro especialista, ele, a mesma coisa, queria me internar, só que tinha uma diferença. A pneumologista não era crente. O outro especialista, ele era crente. E ele, quando foi me consultar, ele já disse, Deus vai tirar o senhor dessa. Já veio com uma palavra animadora, alentadora. Eu saí dali animado, fui para casa, mas mesmo assim fiquei muito tempo ruim. Os irmãos ligavam para mim, queriam que eu fosse para o culto. Até estou aqui com o pastor Benedito, ali da cidade de Conchas. Ele ligava, pastor, quando o senhor vem para cá? Eu disse, vai esperando, daqui a pouco eu chego aí, mas eu não tenho condições ainda. Fiquei muito mal, eu não conseguia falar. E aí, meus irmãos, orando a Deus, tive 3 noites ruins demais. Eu não conseguia andar daqui aonde está o meu companheiro ali. Se eu andasse, eu não conseguia fazer absolutamente mais nada. Perdi o sono, não dormia. Quando eu vi o pastor dizendo hoje que ele pediu 2 coisas para Deus, paciência e sono, eu disse, eu sei o que é isso. Porque você procurar o sono não vem, e você vê todo mundo da casa dormindo, olhava para um dormindo, ia para o quarto dos meus netos dormindo, ia para o filho mais novo dormindo, a minha esposa também, de vez em quando, dormindo, porque precisava descansar, e eu ali, e só tinha uma coisa, orar. Tem hora que Deus nos coloca numa situação que você ou ora, ou você 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 ora. Não tem o que fazer. E aí eu coloquei ali as minhas almofadas, sentado, não podia levantar, não tinha condições de fazer absolutamente nada. E eu orava. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu só melhorava quando eu orava. Quando eu orava, as coisas melhoravam. E Deus, graças a Deus, me restabeleceu. Então, eu sou um milagre, eu vivo milagre, eu prego milagre, eu sei que Jesus está aqui, por isso não perca a esperança, não desacredite, que o meu e o teu Jesus, Ele continua fazendo milagres. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, verso 1 diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Querido e eterno Deus, Pai de toda a glória, uma vez mais eu quero pedir ao Senhor, por bondade e por misericórdia, que venha tratar com cada um de nós, falando ao meu e ao nosso coração.
O Senhor é aquele que conhece os nossos passos. Tu és aquele que sabe qual é a necessidade do teu filho, da tua filha, nesta tarde. Pai amado, muito bom poder estar aqui entre os teus filhos, poder ouvir a tua voz, poder sentir o cuidado do Senhor. Como tu és bom, Pai, como o Senhor tem sido maravilhoso. Continua conosco, se conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Estou diante de um texto muito conhecido de todos vocês, 1 Reis, que vai nos falar um pouco sobre a biografia do profeta Elias, esse que foi um grande homem de Deus, que trabalhou no ato que servia ao Senhor como profeta, juntamente com um grande parceiro de trabalho por nome de Eliseu. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre a jornada deste homem, sobre a situação em que se encontrava a nação de Israel. A Bíblia vai nos mostrar, queridos irmãos, que a nação de Israel ela estava dando passos largos para o caos, estava caminhando numa situação de regressão espiritual. Lendo os textos, lendo as passagens, a cronologia do povo de Deus, nós vamos encontrar aqui seus 19 reis, que foram todos ímpios, homens que não temiam a Deus. E vamos encontrar também 8 dinastias, que foi uma sucessão de ambição, de idolatria, de traições, de assassinato. Tantas conspirações, tantas situações alarmantes, negativas, de comportamentos que eles tinham em relação a usurpar, a conspirar, a querer ser ou querer ter, tomar o trono meio que na força, meio que na marra. Nós vamos encontrar isso vivenciando um pouco na dinastia e nos reinos de Israel. E vou encontrar aqui esse personagem, por nome de Elias, que está contracenando aqui com o rei Acabe. A Bíblia vai falar do rei Acabe, que todos vocês conhecem muito bem, que ele começou a reinar, e como não bastasse ele reinar e ser um rei mau, um rei que não tinha e não temia a Deus, ele se associou a uma mulher, que todos vocês conhecem, por nome de Jezabel. Essa mulher tinha um espírito maligno, que era manipuladora. Ela tinha em si um poder de empoderar-se na vida daquele homem de uma tal forma que fazia com que ele tomasse algumas decisões e fizesse escolhas, das quais nós vamos ver ele fazendo alguns atos por influência desta mulher. Isso vai nos mostrar um pouco como é ruim quando você tem uma companheira que ela não te ajuda, muito pelo contrário, ela te atrapalha, ela te arrasta para a decadência, ela te leva para a derrota, para a derrocada, e isso não é bom para a vida de qualquer que seja a pessoa, seja ele um rei, seja ele uma pessoa com cargo público, gestor público. Agora imagine um homem de Deus, um pastor, alguém que está à frente de uma igreja, fazendo gestão de pessoas, cuidando do rebanho, da ovelha do Senhor, das ovelhas, da noiva de Cristo, quando ele tem uma companheira que, infelizmente, ao invés de ajudá-lo, ela acaba sendo o empecilho e o obstáculo na vida dele. Então nós vamos encontrar aqui essa mulher com esse espírito ruim. Era uma mulher também que ela era idólatra, assassina, e ela tinha Acabe como um boneco nas suas mãos. E nesse cenário de apostasia, de perversão, nesse cenário de pobreza,
de crise espiritual, é que nós vamos encontrar a escalada deste grande homem de Deus, por nome de Elias, que ele entra em cena, para que ele faça ali a diferença, ou a diferenciação. É muito bom quando você está num determinado lugar. Eu me lembro quando eu era criança, tinha um pastor que ele sempre dizia assim, não sei se os irmãos vão se lembrar dele, pastor José Santos. Ele era meio calvozinho ali da sede. Ele sempre dizia que a Assembleia de Deus e os obreiros da igreja Assembleia de Deus são obreiros de chegada. Aonde chega chegando, chega com a bênção, chega com a palavra, chega com a graça. Se o lugar não está bom, ele chega, o lugar fica bom. Se o crente é feio, o crente fica bonito. Se o crente não tem dinheiro, Deus vai abrir a porta e o milagre vai acontecer. E eu me lembro muito dessas palavras quando ele dizia: o obreiro, quando é bom, ele chega num determinado lugar e as coisas mudam e as coisas acontecem. Às vezes eu fico olhando, hoje uma reunião, período da tarde, 2:50, nós acabamos de almoçar. Confesso a vocês que muitos de vocês estão cansados tanto quanto eu. Nós fomos dormir um pouco tarde ontem, hoje saímos, pegamos estrada, você com as suas dificuldades físicas. Nós às vezes olhamos para uma reunião no período da tarde e às vezes a preocupação é: meu Deus, o que vai ser, o que vai acontecer no período da tarde? Nós estamos cansados, com sono, o psicológico, parece que o emocional fica um pouco abalado. Mas eu vou dizer uma coisa para você: aonde tem Deus, aonde tem a palavra, aonde tem o Espírito Santo, aonde a presença do Senhor Jeová chega, a graça chega, a alegria chega, o poder chega, o ambiente é transformado pela presença do Senhor. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, que você mande esse sono embora, que você mande esse cansaço embora. Levante a sua mão e diga: glória a Deus, eu creio na presença do meu Senhor. Quando eu olho para a mensagem de Elias, Elias é aquele obreiro com uma mensagem curta, é uma mensagem contundente, é uma mensagem bombástica e é uma mensagem direta. Ele não era aquele pregador expositivo, não era aquele pregador que tinha um sermão: vou fazer um sermão temático, vou fazer um sermão expositivo, biográfico, o meu sermão vai ser assim, assim assado. E às vezes a gente fica preocupado, não é verdade? Nós que somos pastores, a gente sempre fica preocupado. Eu brinco muito, às vezes faz uns amigos meus pregar lá na igreja, a gente com esse jeito de brincalhão, a gente fala assim: ó, prega, se não pregar eu vou chutar sua canela. E às vezes o camarada: o pastor está me impressionando. Eu disse: não, é brincadeira, rapaz, fica à vontade, você está na casa de Deus. Porque tem obreiro que a mensagem dele é curta, a palavra dele é pequena, mas a palavra dele tem peso, a palavra dele faz as coisas acontecerem, porque ele tem intimidade com o Pai, ele tem intimidade com o Papai. E eu lembro que Jesus é o maior exemplo disto. Quando tinha uma pessoa moribunda, doente em casa, quando ele estava querendo ir à casa para levar saúde, porque ele se dispôs, Jesus se predispôs aí, ele diz assim: eu irei e te darei saúde. Aquele homem inteligentemente disse: Senhor, não precisa ir no meu teto, não precisa da minha casa, diga somente uma palavra e meu criado sarará. Sabe o que é isso, irmãos? Quando a palavra vem de Deus, quando a graça vem de Deus, uma palavra transforma o ambiente. A palavra já chegou, a palavra está aqui, a palavra é de Deus, é Ele, poderoso, maravilhoso. Oh, aleluia, coisa boa é a palavra. E Elias era um obreiro de palavra curta. Era aquele obreiro que a palavra dele era curta, mas era bomba. Não vai chover. Você já pensou um negócio desse? Já pensou? Chegar e dizer assim: não vai chover. Pastor, alguém vai dizer assim: rapaz, esse homem é corajoso demais. O rei, ele não conhece a mulher do rei. Ele acha que não sabe quem é Acabe. Ele arrumou para a cabeça dele. Quando a gente fala a palavra de Deus, nós temos que ficar despreocupados,
porque Ele se encarrega de cumprir aquilo que a gente fala. E a gente vai ver nos 3 anos que a credibilidade de Baal, ela acabou ficando em baixa. Ela ficou em baixa porque a Bíblia fala que esse ídolo, ele perdeu o poder, porque Baal era o senhor deles, era o Deus deles ali da região, era regionalizado, assim como a gente tem lá em Tietê, tem uma festa chamada Festa de São Benedito. Todo mês de setembro reúne de 30, 40, às vezes até 50 mil pessoas. E vai gente do estado inteiro, entrou inclusive no calendário do estado, calendário cultural, e vem gente, e a festa, só que a festa, ela não agrega nada, a festa, ela traz prejuízo, as pessoas vêm, eles trazem problemas para a cidade, eles brigam, teve ano que teve morte, teve ano que teve assassinato, teve ano que teve uma montoeira de confusão, de pessoas que bebem, eles andam nas praças, eles fazem uma zoada toda, e aí a população não quer que faça a festa de São Benedito. A festa de São Benedito, ela não traz nada de bom para a cidade de Tietê. E aí outro dia chamaram o conselho de pastores para saber o que é que ia fazer com aquela festa, porque os padres estavam pedindo apoio, e aí um pastor levantou e disse assim: olha, eu acredito que o Deus de vocês aí, o São Benedito, a cotação dele está baixa, ele está em baixa, porque ninguém quer a festa aqui na cidade. Me parece que Baal estava em baixa, porque quando Elias profetiza que não vai ter chuva, fica 3 anos e pouco sem ter chuva, e eles clamando a Baal, Baal não resolve, eles falavam com Baal, Baal não resolvia, porque um homem com uma palavra curta disse que não ia chover, ele estava em baixa. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta tarde: enquanto eles estão em baixa, enquanto eles estão em crise, enquanto eles não sabem o que fazer, eu e você, o meu Deus, Ele continua sentado no seu alto e sublime trono. Ele está em alta, a graça está em alta, a fé está em alta, a fé está multiplicando. Por isso que quando eu vejo Paulo escrevendo a Timóteo dizendo: graça, paz e misericórdia vos seja multiplicada. Pastor, é coisa boa ser crente. Você vem para a igreja, quando você vai receber a saudação já é gostosa, já é multiplicadora, já é somatória. É graça, é paz, seja multiplicada. Quem quer graça nesta manhã, nesta tarde? Quem quer misericórdia? Quem quer paz? Levanta a mão e dá glórias a Deus. Aleluia. Oh, glória. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Elias, um homem simples, rude, não era muito polido, não tinha tanta, vamos dizer assim, um vernáculo chique, uma gramática erudita. Ele não era aquele que a gente poderia dizer: esse pregador é top, como hoje as pessoas dizem, fulano é top das galáxias. Ele não era isso. Ele estava debaixo dos holofotes na corte real. A Bíblia diz que o seu nome significa Jeová é o meu Deus. A sua origem, a Bíblia diz que é um golpe no orgulho dos poderosos, porque ele vem de uma cidade chamada Tisbita ou Tisbé. É um lugar obscuro, desconhecido. Em outras palavras, ele vem de lugar nenhum, surgiu do nada, ninguém sabe quem é ele, qual é a história dele. Hoje o pastor, a gente conversando, ele contou um pouco da sua história, da sua biografia. Eu estava contando um pouco da minha história, a gente contando quem é que formou a palavra que o pastor deu de manhã. Eu sei quem é meu pastor, eu sei quem me batizou, eu sei quem me discipulou. Foi o bate-papo que a gente teve ali agora há pouco. A gente tem história, a gente
gente tem um pouquinho de biografia, mas a Bíblia fala que Elias, ele era Elias o tisbita, mas não fala mais nada, não fala do seu cenário anterior, não fala da sua história anterior, não fala se o pai, se a mãe, se tinha parente, que era isso, que era aquilo. Só que tem uma coisa, é para confundir. Ele vem de um lugar que ninguém conhece, ele vem de um lugar obscuro, ele vem de um lugar que não tem notoriedade, ele é desconhecido, ele não tem título, ele não tem propagação, ele não tem toda aquela pompa, como hoje. Às vezes eu brinco com alguns pastores aqui da capital, no interior, para ser pastor já está bom demais. Olha, a capital tem apóstolo, tem bispo, tem patriarca, tem querubim, é tanta coisa. Eu continuo pastor pela bondade e misericórdia de Deus. Quantos querem essa graça de Deus? Levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Quem pode me ajudar? Quem pode? Adore a Deus. A sua referência ministerial, ele vive na presença de Deus, ele conhece a Deus e ele tem intimidade com Deus. Coisa boa é quando você tem intimidade e conhecimento ao Deus que você serve. No verso 2 diz que ele recebe uma ordem para ir para o ribeiro de Querite. E eu estava olhando como que Deus usa. O método de Deus é diferente do nosso. Tira ele de cena e leva para o ribeiro de Querite. A solidão do profeta. Deus tira Elias do palco, das luzes, dos holofotes, e envia ele para um lugar solitário, no esconderijo da solidão, para conviver, sabe com quem? Apenas com corvo. Contato dele 3 vezes por dia era corvo, que levava comida, café da manhã, almoço e janta, café da manhã, almoço e janta. Ele vai para a solidão, ele vai para o lugar aonde ele está ali agora, ele tem que ver Deus. E eu fico olhando para o texto bíblico. Quando olho para esse texto, vejo que Deus queria protegê-lo. Deus está treinando ele para fazer uma grande obra. Porque para prevalecer em público, meus irmãos, para você ter vitória em público, primeiro Deus te leva para o secreto, primeiro Deus te esconde. Salmo de número 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para você estar escondido em Deus, Deus precisa tirar você dos holofotes. Aleluia. Quem gosta de holofote vai sofrer aqui nesta tarde. Aleluia. Holofote é para atriz, holofote é para ator, holofote é para político, holofote é para quem faz novela, é para quem faz filme, é para quem está em Hollywood. Holofote é para modelo, holofote é para esse tipo de gente. Mas o homem de Deus, Deus leva ele para o ribeiro de Querite e diga: fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, que eu quero trabalhar na tua vida. Deus às vezes precisa te levar para o ribeiro de Querite. Aleluia. Oh glória, aleluia, 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 aleluia. Oh glória. Eu sou filho de pai presbiteriano. Meu avô foi fundador da primeira igreja presbiteriana na cidade de Jacareí, interior de São Paulo. Tenho 5 primos que são reverendo da igreja presbiteriana. Quando eu vou do lado da minha mãe, eu tenho pastores de várias cidades que estão em igrejas grandes e ministérios grandes. Tenho primos de nome, de renome, que se eu vou citar aqui, muitos de vocês conhecem.
Mas eu acabei de sair do seminário, saí mais ou menos em 84, fiz o Seminário Teológico Pentecostal do Brasil. Estava dizendo hoje para o pastor, que era o pastor Sherlock de Souza. Depois eu fui para uma faculdade, saí do seminário com curso de música, toco, sou trompetista, consigo dar aula de teoria musical, dei aula em faculdade, dei aula em muitas escolas. E aí um belo dia, Deus me tirou de uma cidade grande, São José dos Campos. Fiquei em Jacareí, casei, Deus preparou. Casei com a minha esposa, irmã Márcia, tivemos 3 filhos. Antes, porém, fui para Sorocaba. De Sorocaba fui para Tietê. Eu fui para Tietê, eu não sabia que existia a cidade de Tietê. Quando o pastor disse para mim, você vai dirigir um trabalho lá em Tietê, eu disse, mas aonde que é? São Paulo. Me lembrei outro dia que convidei um pregador para vir pregar em Tietê. Ele disse, pastor, já cheguei no Tietê. Eu disse, aonde você está? Estou no terminal rodoviário Tietê. Falei, amigo, você está muito longe, ainda tem quase 2 horas. Eu estou no interior de São Paulo, na cidade de Tietê. E era 7 horas da noite. Ele disse, quer que eu vou? Eu disse, pelo amor de Deus, não me aparece aqui que eu te excluo. Você vai chegar 9 horas da noite no culto, não vai dar tempo, fica aí. Para você ver que eu não conhecia Tietê, eu não sabia nem onde era Tietê. E tem pessoas que também não sabem. Quando eu fui para Tietê, eu fiquei ali. E aí eu encontrava com alguns amigos meus, pastores de gabarito, pastores de nome, de renome. E eles olhavam para mim e me encontravam. E alguns diziam assim, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu disse, estou pastoreando aqui. Ele disse, mas você não é para ficar aqui. Eu disse, rapaz, eu já era de cidade grande. Eu morei numa cidade de quase 1 milhão de habitantes. Morei numa cidade de 350 mil. Morei numa outra cidade de 1 milhão. Deus me trouxe para cá, eu estou aqui. Eu só posso arredar o pé daqui o dia que Deus falar para mim ir, porque do contrário, eu sei que eu vou sofrer, vou passar prova. E isso foi várias vezes. Outro dia Deus estava abençoando o trabalho na cidade que eu estou, a igreja crescendo, o trabalho turbinado, porque tem época que é assim, o trabalho turbina, cresce, multiplica, você batiza, Jesus batiza com o Espírito Santo, tem cura, tem milagre, você está no auge. Aí as pessoas, ao invés de ficar feliz, o concorrente seu olha para você e diz assim, rapaz, você tem que ir para uma cidade maior, você não pode ficar aqui, o que você está fazendo aqui? E me incentivando para ir embora, para sair fora da direção de Deus. Eu fui orar, disse, meu Deus, todo mundo que fala comigo, fala para mim sair daqui. Será que eu estou na direção? Senhor, o que está acontecendo comigo? A obra está crescendo, o Senhor tem me abençoado. Deus me abençoou muito naquele lugar. Eu cheguei na cidade de Tietê, irmãos, nós fazíamos culto numa casa, numa garagem. Aí Deus me deu graça, compramos um terreno, comprei o terreno. Quando eu comprei o terreno, passava uma moça, uma senhora, dona de uma empresa que eu não conheço ela até hoje. Ela passava todo dia 10. Dia 10 era certinho. Ela procurava um pastor que ficava ali nas proximidades da igreja, que hoje a igreja é de você, da igreja do pastor Joel. Esse envelope é para ele, eu não conheço ele, mas fala que eu que deixei. Como a senhora chama? Não precisa falar meu nome. Ela fez isso durante quase 6 meses. Ela dava lá na época R$1.360, porque eu pagava 1.000 no terreno e eu pagava aluguel, e era aquela luta que vocês sabem, luta de obreiro de interior. E aí, meus irmãos, todo dia 10 o dinheiro chegava. Aí um dia eu disse, eu preciso conhecer essa mulher. Eu disse, pastor, quando ela chegar, pega o telefone, que eu quero ir na casa dela. Olha como que Deus faz. Deus leva você para o interior. Deus te esconde lá, para mostrar, dizer assim, aqui eu vou mostrar que quem faz não é você, sou eu. Quando eu estou ali naquela cidade, aí um belo dia eu pedi o telefone dela, achei a mulher, fui na casa dela, eu e minha esposa. Ela tinha uma filha que vivia no quarto, escondida, não saía para nada, não conversava com ninguém, deprimida, não era uma pessoa sociável. Mulher rica, mulher com dinheiro, a mulher com situação financeira, mas com problema dentro de casa.
Cheguei na casa dela, nós oramos, e ela me relatou: pastor, tem uma filha assim, assim, assado, e nós oramos por ela. Eu não me lembro se a Cristiane, esposa do pastor Fernando, foi com a gente nessa visita, mas eu lembro que a gente orou. Daquele dia em diante, a moça saiu do quarto, a moça saiu daquele quarto, e a mulher falava assim: o que eu posso fazer para ajudar o senhor? O que eu posso fazer para te abençoar? Eu disse: a mim nada, você não me deve nada, quem fez é Deus, é a oração que Deus respondeu. Oh, aleluia! Eu estou lembrando de um testemunho aqui, quero compartilhar com vocês. Tem um senhor da nossa cidade, ele é um empresário abençoadíssimo, e ele estava recebendo umas visitas de um pessoal na casa dele, e ele tem muito dinheiro, e as pessoas iam lá, oravam na casa dele, e eram pessoas que iam por interesse da bênção, e quando acabava de orar, eles pegavam um cheque, pastor, de 2.000, de 1.500, de 2.000, de 1.500, aí eu e o pastor Fernando, que é um dos companheiros nossos ali, fomos visitar, e conseguimos entrar na casa. Como que Deus faz as coisas? A mãe dele pegou câncer, e o padre foi chamado para orar. O padre não foi. O padre disse: vou nada, chama os crentes, porque esse negócio aí não é comigo. E aí a gente fomos orar por ela. Pastor Fernando falando de Jesus a ela aceitou Jesus. Passou um tempo, nós batizamos ela. Passou um tempo, ela faleceu. Eu fui lá, fiz um velório da mulher, ficamos amigos do homem. Aí ele contando: pastor, como é que eu faço para pagar vocês? Eu disse: por quê? Porque vinha um pessoal aqui, e cada oração era R$2.000. O mínimo que eu dei foi R$1.500. Eu disse: eu não cobro nada, nem o pastor que está comigo cobra. Se o senhor falar para me cobrar, eu não venho mais na sua casa. Mas se você me der um copo de café, eu vou vir aqui para a gente bater papo, para a gente conversar da palavra de Deus. Eu disse: mas então tá fácil, eu vou fazer o café. Mulher, faz o café. Oh, irmãos, não precisa cobrar. O dono do ouro e da prata cuida de você. Levante a mão e dá glória a Deus, porque Jesus ainda continua fazendo milagres. Aleluia. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, diga assim: aonde você está? Você está em Querite? Deus tem um método para tratar com a gente. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos: com Deus não se discute. Aleluia. Eu quero dizer para você que a minha agenda, a sua agenda, ela é de Deus. Às vezes eu fico olhando. Hoje nós temos mídias sociais. É tanta mídia, é Twitter, é Face, é Instagram, é WhatsApp. Tem coisa que eu não sei nem o nome mais. É tanta internet que a gente olha lá a foto, tem um leão atrás, aí o outro coloca uma luz forte, aí você vê a foto daquele cidadão grande na frente, bem forte na frente, e aí coloca lá: conferencista internacional. Nunca nem foi diácono de igreja, nunca serviu o pastor da igreja, nunca levou um copo de água para alguém, mas ele é conferencista internacional. Eu fico olhando essas coisas, isso me dá nojo, isso me dá, meus irmãos, um revertério. Eu digo: Senhor, eu não acredito nisso. Eu quero te dizer aqui nesta tarde: a sua agenda é de Deus, a minha agenda é de Deus. Quando Ele quer fazer e soprar o seu nome, na hora certa isso vai acontecer. Na hora certa vai soprar o teu nome. Levante a tua mão, porque a bênção de Deus está chegando lá na sua casa. Aleluia, 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 aleluia. É fácil confiar em Deus quando a água do ribeiro está jorrando. O nosso ribeiro às vezes seca e a gente passa pela prova, irmãos. E às vezes é no casamento, é na vida familiar, é com o filho, é nas finanças, é na saúde, é na amizade. O que a gente vai fazer nessa hora? É a hora que seca o ribeiro. Mas até quando seca o ribeiro, Deus sabe.
porque foi ele que mandou para o ribeiro, então ele sabe que secou o ribeiro. Se ele mandou para ir lá, porque ele sabia que tinha, mas ele sabia que ia acabar. Por que ele sabia? Porque ele tinha um método, ele tinha que levar o profeta para acabar a água, porque se acabar a água, pastor, ele vai ter que pedir água, ele vai ter que fazer alguma coisa. Quando acaba, você vai fazer o quê? Quando acabou o dinheiro, quando os credores chegou na casa da viúva e que não tinha com quem pagar, o que vai fazer? Foi atrás do profeta. Eu estou com uma dívida, o credor está lá. O que você tem? Eu tenho 2 filhos, o que mais? Eu tenho um pouquinho de azeite. Então faz o seguinte, pega os 2 filhos, manda aí de casa em casa, empresta bastante vaso. Mas o que eu vou fazer? Você vai emprestar. Quando você chegar na sua casa, o que faz? Entra no teu quarto e fecha a porta. Eu estava dizendo esses dias ali no Paraná, num trabalho que eu fui pregar, eu dizendo que hoje as pessoas fazem campanha das portas abertas, e cria até uma porta para você passar por ela. Aqui é diferente. Se fosse dar nome, pastor, era campanha da porta fechada. Fecha a porta. Fazer o que? Entra você e seu filho, pega o azeite e vai colocando no vaso, e eu vou fazer um milagre. Quem está na fé hoje aqui? Quem está na fé? Levanta a tua mão para me ver. Vai, levanta. O que é que você tem em casa? Pega isso daí, porque o milagre vai acontecer através de você. Oh, glória, aleluia. Deus às vezes é aquele que dá, mas que pode reter a água. Quando eu olho para o ribeiro seco, é resultado da própria oração de Elias. As orações de Elias estavam sendo respondidas. Deus está treinando ele para a maturidade. O projeto de Deus para mim e para você, irmãos, é o treinamento. Às vezes nós não queremos passar pelo treinamento. Olha para quem está do teu lado, fala para ele aí, está preparado para o treino? Pastor, posso tirar meu paletó? Aleluia, glória a Deus. Quem é que gosta de ir para o treinamento? A gente só quer ser escalado, a gente quer o nosso nome na evidência, a gente não quer que nada dê errado. Não pode morrer ninguém da família, não pode ninguém ficar com Covid, não pode ninguém ficar desempregado. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Deus não está perguntando se você aceita ou não aceita. Se você tiver que passar pelo treinamento, você vai passar e pronto, acabou. Vai para onde? Eu vou para o moinho de Deus. A Bíblia diz que foi para Sarepta, capítulo 17, verso 8 e 10. Diz que ele foi para Sarepta. A palavra Sarepta significa fundir ou refinar. Sarepta significa cadinho. Primeiro Deus leva Elias a Querite para ele se desacostumar dos holofotes. Agora Deus vai aumentar o fogo da fornalha para derreter e moldar. Para onde que ele vai? A fornalha apenas consome a impureza enquanto purifica o ouro. Deus está no controle. O plano de Deus é perfeito. Algumas verdades nós vamos ver. Deus sabe aonde o Elias está. Deus sabe para onde ele vai, e Deus sabe o que é que ele vai fazer lá. Ei, olha para mim, você que está atendendo a igreja lá naquele lugar, Deus sabe que você está passando lá. Deus sabe para onde você vai, e Deus sabe para onde você está indo. Ou você imagina que Deus não sabia que ele ia para lá? Deus manda uma viúva cuidar dele. Irmão, parece um contrassenso. Poxa, eu quero ficar na casa do pastor José Alves, eu quero ir para a casa do presidente, é lá que eu quero ir. Eu quero ir para a casa do vice-presidente, é lá. Eu quero ir para a casa do fulano de tal. Aí Deus fala, não, você não vai lá não, tem muita viúva em Israel. E Deus podia também, pastor, preparar uma viúva de Israel. Não, mas Deus prepara uma viúva de Sarepta, que não tem nada a ver com Israel. Veja que Deus trabalha até nisso. É a evangelização. O profeta ia lá, porque ele tinha que abençoar a viúva. Ele vai lá para abençoar a viúva. Não é
tirada a viúva, não é roubada a viúva, não é pegada a viúva. Ei, levante a sua voz de oração. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus, quando te manda para um lugar, não é para você tirar, não é para você usufruir para si próprio, não. Deus manda você para abençoar, Deus manda você para multiplicar, Deus manda você para mudar o lugar que você está. Aleluia. Vocês lembram de Eliseu? Foram beber água. Estou bebendo essa água bonita aqui, gostosa. Olha que benção. Que maravilha. Cristalina. Ó, tá chique o negócio aqui. Sem gás. Mineral natural. Quer um pouquinho? Olha que coisa linda. Glória a Deus. O pessoal vai beber água. Chega para Eliseu e diz assim: as águas daqui são inférteis, são insossas. O que ele faz? Aleluia. Eu lembro uma vez que levei um pregador na minha cidade. Gente, pensa num pastor que fez de tudo para esse pregador. Eu levei ele na melhor casa, no melhor sítio que tem. Lá um sítio gostoso, uma paisagem, coisa chique, comida boa, cama boa, sem barulho, canto dos pássaros, barulho da água, aquele vento da natureza. Aí eu queria ficar lá. Eu queria, mas eu levei o pregador para ficar lá. Chegou no culto à noite. Ele bebeu uma água e ele reclamou da água. Diz que a água era água insossa, água ruim. Falou no microfone. Peguei um diácono e disse: corre, pega a melhor água, traz aqui, que eu quero dar para esse miserável. A água chegou, coloquei uma de cada lado e disse: ó, água chique, boa e bonita. Beba essa água e depois do culto nós conversa. Pastor Joel, está bravo comigo? Eu disse: não. Acabou de pregar. Eu disse: irmãos, esse cidadão está num lugar que eu queria estar. Comida boa, lugar bom, cama boa. Andou a cavalo, nadou na piscina. Esse homem está num vidão que eu queria. Água boa, água de Tietê, irmãos. Pastor, só vai lá. É poço artesiano. Nós temos 26 poços artesianos. A água não é coletada do rio Tietê. Ela é do aquífero Guarani. É do aquífero Tubarão, sei lá das quantas. É dessa que o senhor vai beber. E eu disse: a água daqui é boa, irmãos, água cristalina. Mas o pregador disse que a água é ruim. Eu mandei comprar água boa para ele. Ela está aqui, ó. Inclusive ele não bebeu água. Eu disse: quando tu vier uma cidade interior, não pense que os pastores do interior é besta e bobo, não, rapaz. Aqui esse povo é inteligente. Tu vai beber água na sua casa. Amanhã você não prega mais. Falei aquilo, a igreja, oh glória. Sempre tem aqueles irmãos que gostam da marvadeza, né? Eita, esse é meu pastor. Mas é para aprender a respeitar a servo de Deus. É para aprender a respeitar a noiva do Cordeiro. Tem hora que Deus te leva para Sarepta, para o cadinho, para te treinar, para te deixar você humilde, para quebrar o ego. E às vezes, irmãos, você olha: por que fulano de tal está ali? Por que Deus não dá um carro a ele? Por que Deus não dá casa a ele? Porque está passando no cadinho, na Sarepta. Deus está trazendo ele para a humildade, está colocando ele com a boca no pó. Aleluia. Ei, nesta tarde Deus está dizendo para você: eu sou o Deus que levo para Sarepta, eu sou o Deus que levo junto à viúva, mas eu sou o Deus que cuido de você. Eu te dou água boa, eu dou carne para você comer. Levante a mão e dá glória a Deus. Levante a mão e dá glória a Deus. Queridos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu fico feliz, porque quando nós estamos no lugar que Deus manda, no tempo de Deus,
nós nunca vamos ter falta de provisão. Nunca, 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 nunca. Porque, irmãos, meu Deus e o seu Deus, Ele sabe, inclusive, dos nossos detalhes. Sabia que Deus, Ele é personalizado. Ele sabe o perfume que você gosta. Ele sabe a comida que você gosta. Ele sabe inclusive a grife que muitas das vezes você deseja, o carro que você quer e o bairro que você deseja morar. Eu vou dar um testemunho aqui, já estou terminando, porque eu acho que a minha hora já está vencendo. Eu cheguei em Tietê, não achei casa para morar. Fui morar no fundo de um pastor, na casa de um pastor. Embaixo era o rio Tietê. Quando o rio enchia, aquele cheiro maravilhoso que vocês conhecem, entrava dentro de casa. Aquele vento, a irmã cuidava, tinha galinha, tinha galo, tinha cachorro, tinha um monte de cachorro. E para dormir era uma luta, porque os cachorros faziam barulho de noite. Quando não era o cachorro, era o cheiro do Tietê. Quando não era o Tietê, era a galinha que pulava, e aquela coisa toda. E, irmão, que luta. Quantas das vezes eu orava e eu falava para minha mulher: eu acho que eu atirei pedra na cruz. Eu devo ter atirado pedra na cruz, aonde que nós viemos parar? Eu com faculdade, trabalhando sempre em grandes empresas, ganhando sempre bem, andava só na grife, e agora eu aqui, alguma coisa está errada. Eu orava: Jesus, tem misericórdia, o que o Senhor fez fazer comigo, onde eu estou morando aqui, Senhor? Você sabe que essa semana eu estava sentado em casa, estava lendo a Bíblia, e Deus me fez lembrar dessa oração. Eu moro num bairro que do lado é um milionário, do outro é um milionário também, de frente é o dono do cartório da cidade, na casa de cima é a dona do laboratório, na outra casa de baixo é uma médica. Aí eu olhei e disse: o único que é pastor aqui sou eu. O único que não tem dinheiro aqui sou eu. Eu lembrei da oração, quando eu orava: Jesus, até quando eu vou ficar aqui? Deus me levou para um lugar, pastor, o senhor já foi na minha casa. Hoje eu moro num dos melhores lugares da cidade, mas não é porque eu sou bom não, é porque Ele me levou para Sarepta, me levou para o Cadinho, eu fiz todos os estágios, eu disse: agora está aqui, ó. Hoje eu estou te abençoando. E eu vou dizer uma coisa para o irmão, para você que está me ouvindo: não se preocupe com amanhã, porque Deus está cuidando de você, Deus está provendo, Deus tem provisão. Com a permissão do pastor, eu quero que você fique de pé nesta noite, nesta tarde, fique de pé, levante a tua mão para o céu agora em nome de Jesus, feche os teus olhos, porque eu quero orar para a tua vida, eu quero te abençoar, eu quero pedir a Deus para que possa continuar abençoando você, eu quero orar pela tua família, pela tua casa. Quando Deus nos coloca no ministério, quando a gente abraça o ministério, a verdade que a gente tem que desenvolver na nossa vida é que nós temos que olhar sempre para frente e nunca olhar para trás, meus irmãos. O homem que Deus chama, ele tem que ter proceder, ele tem que ter procedimento, ele tem que acreditar. É o homem que Deus procura e Deus usa ele para dar meios para abençoar pessoas. Hoje eu vim aqui para abençoar o teu ministério, hoje eu vim aqui para aumentar a tua fé, hoje eu vim aqui para dizer: Deus vai te tirar deste oásis e a bênção do Senhor vai chegar na tua casa. Quem crê nisso, levante a mão e dá glória, vai, adore a Ele. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sou o caçula da minha família. Eu sou o caçula. Meu pai faleceu, eu tinha 12 para 13 anos. Um dia, o presidente da minha igreja gostava muito de mim. E aí,
Ele parou o carro e disse: Joel, vamos comigo ali. Eu disse: aonde? Ali de Mineiro. Pegou eu em Jacareí, me levou para Mogi das Cruzes. Fomos na casa, é pertinho. Aí cheguei lá, ele disse: vamos orar. Deus precisa falar comigo. Eu disse: amém. Ele que é o pastor, eu estou junto. Aí quando a gente está orando, a gente dobra o joelho para orar. Deus usa a dona da casa e diz assim: meu servo, tu ainda é uma criança. Eu te trouxe aqui para te falar que haverá dias que você vai pregar para 1, 2 e 3. E haverá dias que tu vai pregar para multidões. E eu digo assim: tu ainda é uma criança, mas eu vou fazer de ti o obreiro na minha obra. E aí ela veio para o meu lado, aqueles crentes pentecostal marchando, e dizia assim: ó, estou te colocando divisa, estou te colocando divisa. E fazia assim em mim, colocando divisa. E eu sem entender nada, com 12 para 13 anos, eu disse: divisa do quê, né? O presidente está comigo, ele vai ficar bravo comigo, que em vez de profetizar para ele, está profetizando para mim. E foi dito e certo. Acabamos de sair, ele olhou e disse assim: essa mulher não é de Deus não. Eu disse: por quê, pastor? Porque ela, aquilo que ela profetizou para você é para profetizar para mim. É eu que sou o presidente. Só que Deus conhece o meu coração. Deus sabia o que ia acontecer. Ele sabia que no dia 7 de setembro, no dia do meu aniversário, ele ia me trazer para os 20 anos da convenção com o pastor, e para dizer: sou eu, Deus, que estou te exaltando, sou eu, Deus, que estou na sua vida. Ei, a tua hora vai chegar. Levante a tua mão e dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória.